Vou começar com uma verdade que muitos homens não estão prontos para ouvir. O momento em que você perde o interesse pode ser exatamente o momento em que ela começa a te querer mais. Sim, parece contraditório, mas é aqui que a maioria erra. Homens passam semanas tentando impressionar, agradar, correr atrás, provar valor. Mandam mensagem toda hora, elogiam demais, estão sempre disponíveis. E o que acontece? Muitas vezes, ela esfria. Agora presta atenção nisso. Quando você começa a se afastar, quando para de correr atrás, quando responde menos, quando foca mais na sua própria vida, algo muda. Ela percebe. E quando ela percebe que você perdeu o interesse, a reação dela raramente é simples. Não é só, ok, tchau. Existe emoção, existe ego, existe curiosidade, existe instinto. Mas aqui vai o ponto importante. Não se trata de fazer joguinho infantil. Não é sobre manipulação. É sobre entender dinâmica emocional. É sobre entender comportamento humano. Quando uma mulher sente que está perdendo a atenção de um homem que validava ela, algo interno é ativado. Pode ser competição, pode ser insegurança, pode ser desejo, pode ser necessidade de confirmação. E muitos homens estragam tudo porque não entendem esse momento. Eles acham que precisam voltar correndo, mandar mensagem longa, se explicar, justificar, mostrar que ainda estão ali. Erro. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como uma mulher reage quando percebe que você perdeu o interesse e por que essa fase é decisiva para o seu valor aos olhos dela. Você vai entender por que algumas ficam frias, por que outras começam a puxar assunto do nada, por que algumas testam você e por que certas mulheres simplesmente desaparecem. Se você entender esse jogo psicológico, você para de agir por impulso e começa a agir com estratégia. Não é sobre manipular, é sobre não se sabotar. Presta atenção até o final, porque a forma como você se comporta depois que ela percebe seu afastamento pode definir se ela vai correr atrás ou se você vai virar só mais um contato esquecido no celular dela. Vamos começar. 1. O ego feminino é ativado. Quando uma mulher percebe que você perdeu o interesse, a primeira coisa que é ativada não é o coração, é o ego. E isso não é um ataque, é natureza humana. Se você estava presente, atento, interessado, validando, e de repente muda, algo quebra o padrão. E quando o padrão quebra, o cérebro dela entra em alerta. O que aconteceu? Eu fiz algo errado? Tem outra? Perceba. Antes ela se sentia segura na sua atenção. Agora existe incerteza. E a incerteza é desconfortável. Muitas mulheres estão acostumadas a receber atenção constante. Não porque são arrogantes, mas porque sempre houve alguém disponível. Quando você sai desse grupo, você deixa de ser previsível. E o imprevisível chama a atenção. Ela pode não demonstrar de imediato, pode agir normalmente, pode até parecer indiferente. Mas internamente, ela começa a observar mais. Ela revisita conversas. Ela pensa no que mudou. Ela testa pequenos contatos. Isso acontece porque perder validação mexe com identidade. Se você a tratava como prioridade e agora não trata mais, a pergunta inconsciente é: eu deixei de ser especial? É aqui que muitos homens cometem um erro grave. Eles confundem o silêncio dela com desinteresse definitivo e voltam correndo. Mandam mensagem longa. Perguntam se está tudo bem. Tentam recuperar o controle. E ao fazer isso, devolvem exatamente o que tinham tirado: validação. Quando você mantém postura, foco na sua vida, rotina ativa e não reage emocionalmente, você cria algo poderoso: mistério. E mistério gera curiosidade. Isso não significa ignorar ou desrespeitar. Significa não agir por ansiedade. Significa não buscar confirmação o tempo todo. Quando o ego dela é ativado, duas coisas podem acontecer. Ela tenta recuperar sua atenção ou tenta proteger o próprio orgulho. Nos próximos capítulos, você vai entender como cada uma dessas reações se manifesta. Mas guarde isso. Quando você perde o interesse de forma genuína e mantém consistência, você muda completamente a dinâmica. 2. Ela começa a testar. Você.
Depois que o ego é ativado, vem a fase dos testes. Sim, testes. Quando uma mulher percebe que você não está mais tão disponível, ela precisa entender se isso é real ou apenas uma fase. E para descobrir, ela observa suas reações. Ela pode mandar uma mensagem inesperada. Pode comentar algo antigo. Pode reagir a um story depois de dias sumida. Pode puxar um assunto aparentemente sem importância. Nada disso é por acaso. Ela está tentando medir seu nível de interesse. Está tentando ver se você ainda responde rápido, se ainda demonstra empolgação, se ainda está emocionalmente disponível como antes. E aqui está o ponto que muitos homens não percebem. O teste não é sobre o que ela diz, é sobre como você reage. Se você responde com euforia exagerada, como se estivesse esperando aquilo o dia inteiro, ela entende que nada mudou. Você ainda está totalmente disponível. Se você responde com frieza excessiva, tentando parecer distante demais, pode soar imaturo ou ressentido. O equilíbrio é o que impressiona. Homens que passam nos testes são aqueles que respondem de forma tranquila, sem ansiedade, sem pressão, sem cobrança, mostrando que tem vida própria, rotina própria e prioridades além dela. Ela também pode testar de outra forma, mencionando outro homem. Pode falar de um colega, pode citar alguém que deu em cima, pode contar uma história que desperte ciúme. Não é necessariamente manipulação. Muitas vezes é apenas uma forma de avaliar sua segurança emocional. Se você reage com ciúme, insegurança ou irritação, ela percebe fragilidade. Se você reage com calma e confiança, ela percebe força. E atenção, esses testes não são sempre conscientes. Muitas vezes são instintivos. É uma maneira natural de avaliar valor. A pergunta silenciosa dela é simples: ele ainda está na minha mão ou realmente mudou? Quando você mantém postura, coerência e não cai em provocação, você começa a inverter o jogo. Porque o homem que não reage por carência se torna raro. E o raro chama a atenção. 3. O silêncio. Dela. Não é indiferença. Agora vem a parte que mais confunde os homens. Você se afasta. Ela percebe. E silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma reação, nenhum sinal claro. E a sua mente começa a criar histórias. Ela não liga. Já tem outro. Eu perdi. Calma. O silêncio dela nem sempre significa indiferença. Muitas vezes significa processamento. Quando você perde o interesse, ou pelo menos demonstra menos investimento, você quebra a dinâmica anterior. E quando a dinâmica muda, ela precisa reorganizar as emoções. Algumas mulheres se afastam para proteger o próprio orgulho. Outras se afastam para observar. Outras simplesmente não querem demonstrar que foram afetadas. Orgulho é forte. Se antes você demonstrava mais e agora demonstra menos, admitir que isso incomodou pode parecer vulnerável demais. Então, o caminho mais fácil é ficar quieta. Mas enquanto está quieta, ela pensa. Ela compara seu comportamento atual com o antigo. Ela lembra das conversas. Ela tenta entender se foi algo que fez ou se você realmente mudou. E quanto mais você mantém coerência no seu afastamento, mais impacto isso tem. O problema é que muitos homens não suportam o silêncio. Eles entram em ansiedade, checam o celular o tempo todo, criam suposições e acabam quebrando a própria postura. Mandam mensagem só para ver se está tudo bem. Comentam algo aleatório, inventam desculpa para puxar assunto. E nesse momento, mostram que o silêncio funcionou. Se você realmente decidiu diminuir o interesse, precisa sustentar essa decisão com maturidade. Silêncio também comunica. Comunica que você não depende. Comunica que sua vida continua. Comunica que você não precisa de validação constante. E isso mexe muito mais do que mensagens longas tentando explicar sentimentos. Entenda, às vezes o silêncio dela é apenas uma tentativa de entender o novo cenário. A questão é: você aguenta sustentar o seu? 4. Algumas vão tentar recuperar o controle. Agora eu preciso ser direto com você. Nem toda mulher vai aceitar perder o controle da situação facilmente. Se antes você demonstrava mais interesse, corria atrás, validava, iniciava a conversa, e agora mudou. A dinâmica virou. E isso pode incomodar. Algumas vão sentir necessidade de retomar o controle. Como? Ficando mais presentes de repente,
mandando mensagem inesperada, puxando assunto com mais frequência, mostrando um lado mais carinhoso, ou até aparecendo pessoalmente com mais iniciativa. Mas atenção, nem sempre isso significa que ela está apaixonada. Muitas vezes significa que ela percebeu que a posição dela mudou. Quando alguém sente que está perdendo influência, a reação natural é tentar recuperar espaço. E aqui vai a crítica que você precisa ouvir. Muitos homens estragam tudo exatamente nesse momento. Quando ela volta a demonstrar mais interesse, eles se emocionam demais. Voltam ao padrão antigo, ficam disponíveis 24 horas, cancelam compromissos, respondem na hora sempre, colocam ela novamente no centro. Você precisa acordar. Se a mudança foi importante para equilibrar a dinâmica, você não pode abandonar sua postura só porque ela deu um passo. Homem maduro não reage por empolgação momentânea. Ele mantém consistência. Se ela aumentou o interesse, ótimo. Continue vivendo sua vida. Continue ocupado. Continue focado nos seus objetivos. Interesse genuíno não precisa de desespero. Quando você mantém equilíbrio, mesmo quando ela tenta recuperar o controle, você demonstra algo raro: estabilidade emocional. E estabilidade é muito mais atraente do que intensidade descontrolada. Entenda isso de uma vez. Não é sobre jogar. É sobre não voltar para um padrão onde você era o único investindo. Se ela decidiu se mover em sua direção, deixe que o esforço seja natural, recíproco, gradual. Homem que se valoriza não corre porque recebeu migalhas de atenção. Ele observa, ele mantém postura, e ele só investe onde existe equilíbrio. Se você não aprender isso, vai repetir o mesmo ciclo com mulheres diferentes. 5. Outras vão fingir que não se importam. Agora presta atenção nisso. Existe um tipo de reação que confunde qualquer homem: a indiferença calculada. Você diminui o interesse, ela percebe, e a resposta dela é: zero reação, nenhuma cobrança, nenhuma mensagem extra, nenhum sinal de incômodo. Pelo contrário, ela parece ainda mais tranquila, posta mais fotos, mostra que está saindo, demonstra que a vida está ótima, e você começa a pensar: ela nunca ligou. Cuidado com essa conclusão. Muitas vezes isso não é indiferença real, é autoproteção. Quando alguém sente que pode estar perdendo valor na dinâmica, uma forma comum de reagir é agir como se nada tivesse afetado. É uma maneira de proteger o orgulho. Ela pode pensar: se ele está se afastando, eu não vou demonstrar fraqueza. Eu não vou correr atrás. Eu também sei viver sem ele. E aqui está o erro que muitos homens cometem. Entram em competição, começam a postar mais para provocar, tentam mostrar que estão melhores, buscam causar ciúmes. Entram em um jogo silencioso de ego. Isso desgasta tudo. Se ela está fingindo que não se importa e você tenta provar algo, vira disputa de validação. Homem seguro não entra nesse jogo. Se você realmente perdeu o interesse ou decidiu diminuir investimento, mantenha a coerência. Não use redes sociais como arma emocional. Não tente provocar reação, porque quando você reage tentando competir, mostra que ainda está emocionalmente preso. Indiferença verdadeira é calma. Não é provocar, não é indireta, não é status estratégico. É simplesmente continuar vivendo. E, ironicamente, quando você não reage à indiferença dela, quando não tenta provar nada, quando não entra na disputa, isso gera dúvida. E dúvida mexe mais do que drama. Se ela realmente não se importa, você seguirá em paz. Mas se era apenas orgulho, o silêncio equilibrado pode fazer ela repensar. Homem forte não precisa anunciar que é forte. Ele demonstra pela ausência de desespero. 6. Ela pode tentar provocar ciúmes. Agora vamos falar de uma reação que pega muitos homens desprevenidos. Você diminui o interesse, fica menos disponível, para de validar tanto. E, de repente, ela começa a mencionar outros homens com mais frequência. Pode falar de alguém que chamou para sair. Pode comentar que está conversando com outra pessoa. Pode postar fotos estrategicamente acompanhada. Coincidência? Nem sempre. Quando uma mulher sente que está perdendo sua atenção, provocar ciúmes pode ser uma tentativa de recuperar impacto emocional. É uma forma de testar se você ainda se importa. Mas aqui está o ponto central.
O objetivo não é o outro homem. O objetivo é a sua reação. Se você demonstra irritação, insegurança ou começa a fazer perguntas demais, você entrega exatamente o que ela queria confirmar, que ainda tem poder emocional sobre você. E muitos homens falham feio aqui. Mudam o tom, ficam frios demais, ou tentam competir falando de outras mulheres também. Isso vira disputa infantil. Homem seguro não entra nesse ciclo. Se ela menciona outro homem, você escuta com naturalidade, não demonstra ameaça, não muda sua postura, não faz interrogatório. Calma é força. Quando você reage com equilíbrio, duas coisas podem acontecer. Ela percebe que a provocação não funcionou. Ela começa a te enxergar como alguém emocionalmente estável. E estabilidade é extremamente atraente. Agora, um alerta importante. Nem sempre é jogo. Às vezes, ela realmente está conhecendo outras pessoas. E isso também é informação valiosa para você. Se você perdeu o interesse de verdade, isso não deve te desestabilizar. Se você ainda queria algo sério, então talvez seja a hora de avaliar se existe reciprocidade real. Provocar ciúmes é uma estratégia comum quando há insegurança envolvida. Mas homem que se valoriza não reage por instinto. Ele observa. Ele mantém postura. Ele decide com base em fatos, não em emoção. Se você aprender a não reagir impulsivamente, você começa a controlar algo que poucos homens controlam: a própria energia. E quem controla a própria energia nunca precisa disputar atenção. 7. Ela pode aumentar o interesse de forma sutil. Existe uma reação que muitos homens não percebem porque esperam algo dramático. Mas nem sempre é drama. Às vezes, quando ela percebe que você perdeu o interesse, ela simplesmente aumenta o próprio interesse. De forma discreta. Começa a responder mais rápido. Puxa assunto do nada. Pergunta da sua rotina. Demonstra curiosidade sobre seus planos. Passa a elogiar mais. Nada exagerado. Nada óbvio. Mas diferente do padrão anterior. Isso acontece porque a escassez gera valor. Quando você estava sempre disponível, sua presença era previsível. Quando você diminui, você se torna menos garantido. E o que não é garantido chama mais atenção. Mas aqui está o ponto que você precisa entender. Esse aumento sutil é um convite, não uma garantia. Ela está testando o terreno. Se você volta com intensidade máxima, se emociona demais ou começa a agir como antes, a dinâmica pode voltar ao padrão antigo. Homem maduro entende que reciprocidade deve ser gradual. Se ela investe um pouco mais, você responde na mesma medida. Nem menos, nem exageradamente mais. Equilíbrio é o segredo. Muitos homens confundem qualquer aumento de interesse com agora ela está completamente envolvida. E aí se precipitam. Calma. Observe consistência. Ela mantém o novo comportamento por dias? Ou foi só um momento isolado? Interesse real é constante, não é pico emocional. E aqui vai algo importante. Quando você mantém sua rotina, seus objetivos e sua postura mesmo com o aumento de interesse dela, você comunica algo poderoso. Você não depende da validação dela. Isso cria respeito. Mulheres percebem quando um homem está centrado na própria vida. E isso é muito mais forte do que qualquer frase ensaiada. Se ela aumentou o interesse, ótimo. Mas não abandone seu foco. Continue sendo ocupado. Continue sendo produtivo. Continue sendo estável. Porque o que fez ela reagir foi exatamente a sua mudança de postura. E homem inteligente não abandona o que está funcionando. 8. Ela pode se afastar de verdade. Agora vamos encarar uma possibilidade que muitos homens evitam. Nem toda reação vai ser jogo. Nem todo silêncio é estratégia. Nem toda provocação é teste. Às vezes, quando ela percebe que você perdeu o interesse, ela simplesmente aceita e vai embora. Sem drama, sem disputa, sem tentativa de recuperar a atenção. Ela apenas se afasta. E isso pode acontecer por vários motivos. Talvez ela já estivesse emocionalmente menos envolvida do que você imaginava. Talvez estivesse esperando um sinal para encerrar. Talvez o interesse dela dependesse do seu nível de investimento. Quando você diminui, a conexão perde força.
E aqui está o ponto que poucos homens têm maturidade para aceitar. Nem toda mulher vai lutar pela sua atenção. Algumas valorizam reciprocidade. Se sentem que você esfriou, elas também esfriam. Não por orgulho, mas por alinhamento. E isso não é derrota, é clareza. O erro acontece quando você tenta forçar algo depois que percebe o afastamento real. Começa a mandar mensagem tentando reacender. Pergunta o que aconteceu. Tenta convencer. Mas se a energia dela já mudou de forma definitiva, insistir só diminui sua posição. Homem forte entende quando é hora de soltar. Se você realmente perdeu o interesse primeiro, então o afastamento dela deveria ser coerente com sua decisão. Se você não perdeu de verdade e só estava tentando provocar reação, esse é o preço do jogo mal calculado. Nem toda estratégia emocional termina com alguém correndo atrás. Às vezes termina com aprendizado. E maturidade é aceitar quando não há mais conexão. Se ela se afastou de verdade, use isso como filtro. Quem quer ficar, ajusta. Quem não quer, encontra saída. Você não precisa convencer ninguém a ver seu valor. Quem enxerga, permanece. Quem não enxerga, libera espaço para algo melhor. E homem que entende isso para de agir por medo de perder e começa a agir por escolha. 9. Ela pode voltar. Depois de um tempo. Existe uma reação que surpreende muitos homens. Você se afasta. Ela se afasta também. O tempo passa. Silêncio. E quando você já não está mais pensando tanto, ela reaparece. Uma mensagem simples. Um oi sumido. Uma reação em algo antigo. Uma pergunta casual. Por quê? Porque tempo cria perspectiva. Quando você deixa de estar presente constantemente, ela começa a sentir a ausência de forma real. Não é mais uma ameaça momentânea. É um vazio concreto. E ausência é diferente de silêncio curto. A ausência prolongada faz a pessoa lembrar do que tinha. Ela começa a comparar. Começa a lembrar das conversas, do seu jeito, da sua postura, da segurança que você transmitia. Mas atenção, nem todo retorno significa arrependimento profundo. Às vezes é curiosidade, às vezes é carência momentânea, às vezes é apenas vontade de saber se você ainda está disponível. E aqui está o ponto decisivo. Como você reage quando ela volta? Se você responde imediatamente com intensidade total, como se estivesse esperando esse momento há semanas, você apaga todo o impacto da sua ausência. Se você ignora por orgulho, pode perder uma oportunidade real de reconexão. O equilíbrio, mais uma vez, é o que diferencia homens comuns de homens conscientes. Responda com naturalidade, sem cobrança, sem ironia, sem demonstrar que estava contando os dias. Se ela voltou, deixe que mostre intenção de forma consistente. Não transforme um oi em reconciliação automática. Não transforme curiosidade em compromisso. Observe atitude. Observe frequência. Observe coerência. Quem realmente sente falta, demonstra com continuidade, não apenas com um contato isolado. Homem maduro entende que voltar é fácil. Permanecer é o que exige investimento. Se ela voltou, ótimo. Mas agora você não é mais o mesmo homem disponível de antes. Você é alguém que aprendeu a valorizar tempo, energia e reciprocidade. E isso muda completamente a dinâmica. 10. No final, tudo é sobre valor percebido. Depois de todas essas possíveis reações, testes, silêncio, provocação, retorno, existe uma verdade central que você precisa entender. Não é sobre orgulho, não é sobre jogo, não é sobre quem manda a mensagem primeiro. É sobre valor percebido. Quando você demonstra interesse excessivo sem equilíbrio, seu valor diminui. Quando você se afasta de forma estratégica, mas incoerente, seu valor também diminui. Quando você age por carência, insegurança ou medo de perder, isso aparece. Valor não é o que você diz que tem, é o que você transmite pelo comportamento. Se você perde o interesse porque realmente está focado na sua vida, nos seus objetivos, na sua evolução, isso é força. Se você perde o interesse apenas para provocar reação, isso é fragilidade disfarçada. Mulheres percebem diferença entre ausência confiante e ausência ressentida. Homem que entende seu próprio valor não precisa ameaçar ir embora. Ele simplesmente não aceita menos do que reciprocidade.
E aqui está o ponto final que muitos ignoram. A forma como ela reage ao seu afastamento revela mais sobre ela do que sobre você. Se ela tenta manipular, provocar ou competir, você já tem informação. Se ela se posiciona com maturidade, conversa de forma direta e busca equilíbrio, você também tem informação. Relacionamentos saudáveis não são baseados em disputa de atenção. São baseados em escolha mútua. Quando você aprende a controlar sua ansiedade, manter postura e agir com consistência, você sai da posição de quem implora por interesse e passa para a posição de quem seleciona. E isso muda tudo, porque no fim das contas, o que realmente atrai não é mistério forçado, é estabilidade, é segurança, é coerência. Se você quer resultados diferentes com mulheres, precisa agir diferente da maioria dos homens. Menos reação, mais consciência, menos impulso. Mais postura. E quando você internaliza isso, a pergunta deixa de ser como ela reage quando eu perco o interesse e passa a ser: eu realmente estou vivendo de forma que meu valor seja claro? Vou fechar com algo que pode incomodar muitos homens. Se uma mulher só começa a demonstrar mais interesse quando você se afasta, talvez ela nunca tenha valorizado você de verdade enquanto você estava presente. Pense nisso. Interesse que só existe quando há risco de perda não é conexão profunda, é reação ao ego. E é aqui que você precisa decidir que tipo de dinâmica quer viver. Você quer ser valorizado pelo que é, de forma constante, ou só quando ameaça ir embora? Homem maduro não precisa desaparecer para ser respeitado. Ele constrói valor todos os dias com postura, propósito e equilíbrio. Se alguma dessas situações já aconteceu com você, comenta aqui embaixo sua experiência. Eu realmente quero saber o que você viveu. E se fizer sentido, eu mesmo vou responder e trocar uma ideia com você. Porque no final, isso não é só teoria, é vivência real.